Paz do Senhor, crianças, vocês estão bem? Eu tô bem, eu tô com muita saudade de vocês. Bom, hoje eu vim falar para vocês um pouco mais sobre a desobediência. E eu quero falar para vocês, desde o povo de antigamente, desde quando Deus tirou o povo lá do Egito, que fez todo o percurso eles até Canaã, como que aqueles povos desobedeceram ao Senhor, mesmo ali com seus cuidados, com suas proteção, as estratégias que Deus dava para eles enfrentar os grandes exércitos que eles tiveram que enfrentar, povos ali rebeldes, povos que adoravam outros deuses, que não queriam saber do Senhor. Mas eu quero que vocês entendam um pouco mais sobre a desobediência do povo de Deus e as consequências que aquele povo eles passaram por ser desobediente, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês um mapinha que eu fiz, é um mapa que eu tenho de estudo, e quando eu tenho dificuldade na Bíblia, eu venho, dou uma olhada nesse mapa, me ajuda a entender um pouco mais. Então vamos lá, olha só, esse é o meu mapa, tá? Esse é o meu mapa, e é assim. Aqui no mapa está o Egito, tá? O Egito, aí o povo clamava ao Senhor, pediu ao Senhor um libertador, alguém que tirasse eles do Egito, que estava ali sendo oprimido pelo grande faraó. Vocês lembram, né? Aí quem que o Senhor enviou? Moisés, né? Moisés foi enviado pelo Senhor ali para libertar aquele povo. Então, Moisés foi lá, libertou o povo. Lembra que teve ali as 10 pragas, só que mesmo assim o povo conseguiu sair. Deus fez com que Faraó, então, liberasse o povo para sair. Só que o povo saindo dali teria que ir até a terra prometida. E chegar até a Terra Prometida, eles iriam enfrentar ali muitos homens, muitos povos desobedientes, muitos povos que adoravam outros deuses, que não acreditavam no nosso Deus, no Deus desse povo que estava saindo daqui. Olha só o que eles passaram, né, durante todo esse percurso até chegar à Terra Prometida. Então, deixa eu explicar para vocês. O povo saiu daqui e eles tiveram que fazer todo esse percurso, né, até chegar a Canaã. Lembra que lembra de Jericó? Que Deus ali usou, Josué deu estratégia, falando como que ele iria fazer para derrubar as muralhas, tá? Então, aí tá, Moisés tirou o povo daqui, só que o povo teve que passar por todos esses homens maus, que desagradavam ao Senhor, que desobedecia, que adorava outros deuses, que não acreditava em Deus, né? E olha o que Deus fez com o povo. O povo estava aqui, poderia ter feito isso, né? Até chegar à terra Canaã. Canaã é todo esse pedaço, todo esse pedaço. Então o que Deus fez? Deus tirou o povo dali, fez todo esse percurso, porque provavelmente o povo, assim que saiu ali do Egito, não tinha uma preparação toda para enfrentar todos esses povos. E dentre eles, o mais assim, era o mais assim destemido, né? Assim como que fala que causava medo, que era provavelmente tinha um exército grande, muito bem preparado, eram os filisteus. Olha, os filisteus, né? Só que o filisteu tá aqui, mas eles eram espalhados, né? E tinham, além dos filisteus, tinha também outros povos, olha, os edonitas, os moabitas, os amonitas, os amalequitas, olha, todos esses povos até eles chegar à terra prometida. Então, tá. Então, Moisés libertou o povo do Egito, teve que passar por todo esse processo, mas Moisés não alcançou a terra prometida, vocês lembram? Que a Bíblia fala que Moisés não alcançou a terra prometida? Então, Moisés faleceu no meio do caminho, porque o povo ficou muito tempo aqui até chegar à terra e Moisés não alcançou, não conseguiu por idade, né? Idade avançada. Então, aí quem ficou no lugar de Moisés? Josué. Foi nomeado Josué. Aí foi quando Josué foi preparando no meio do caminho o povo,
foi preparando o exército, foi separando, e ali os povos foi se armando como pôde e batalhando contra todos esses povos com estratégia de Deus. Deus também ajudou muito eles, né? Mesmo ele não tendo toda uma equipação de soldados, mas Deus dava estratégia. Então, o povo saiu do Egito, passou por todos esses povos maus, até que quebrou a muralha de Jericó e entrou na Terra Prometida. Só que quando eles entraram na Terra Prometida, o que eles tiveram que fazer? O povo foi dividido por terra, por tribo que chama, né? Famílias foram herdar as terras, olha só. Herdaram terra, aqui é a terra de Canaã. Então, algum deles herdaram a terra. Mas o que aconteceu com esse povo que saíram o povo de Israel que saiu do Egito? Quando eles chegaram em Canaã, quando habitaram em Canaã, eles receberam as terras, né? Cada um recebeu as suas terras, mas eles não conseguiram derrotar todo esse povo, não. Não conseguiram, porque é muito povo. Não conseguiram derrotar todos, tá? Mas uma boa parte eles derrotaram, porque senão eles não conseguiam chegar aqui, na terra Canaã. Então, o que aconteceu? Eles acabaram ter que habitar no meio desse povo, tudo ficaram assim, meio junto, misturado. E mesmo esse povo que Deus tirou do Egito, começaram a se juntar com eles, e alguns do povo de Deus começaram a adorar outros deuses. E isso desagrada aos olhos do Senhor. Começaram a desobedecer ao Senhor, né? Então, o que aconteceu? Isso desagradou o olho do Senhor. O que eles fizeram? Aqueles povos que ainda acreditam, que ainda começaram a confiar ao Senhor, começou a clamar, pedir ao Senhor que enviasse alguém como é que eu falo, que representasse ele, sabe? É, vamos supor, nós temos o nosso presidente, temos vereadores, deputados, que são representantes da cidade, do nosso país. Então, o povo de Deus começou a clamar, a pedir ao Senhor que enviasse alguém, né, para batalhar, para representar ele nas batalhas contra aqueles povos. Então, aí foi quando Deus foi nomeando juízes. Então, quando que começou isso? Quando Josué entrou na Terra Prometida, mas distribuiu todas as terras, mas Josué, por idade, o povo perdeu Josué. Josué chegou a falecer. Aí eles começaram a pedir a juízes. Aí, então Deus foi enviando juízes. Só que, mesmo assim, tinha alguns juízes que entravam e faziam o que era mal aos olhos do Senhor, né? E isso desagradava a Deus. Aí tá, aqueles juízes também que estavam ali agradando ao Senhor, eles batalharam contra esses povos, né? E em algumas guerras conseguiam derrotar um pouco desse povo. Mas, de repente, esses juízes também faleciam, né? Não ficavam muito tempo. Aí o povo de Deus fazia o quê? Voltava a ser oprimido por esses povos, né? Todos aqui, ó. Pelos Moabitas, Amonitas, Amalequitas, os Edonitas, então, eles eram oprimidos, assim como eles eram oprimidos aqui por Faraó, eles começaram a ser oprimidos aqui por esse povo. Aí o povo de Deus começava a clamar, pedindo a Deus um outro juiz, e assim foi indo, e a palavra de Deus diz que quando cada perca de um juiz, o povo de Deus era oprimido por esses povos aqui, durante 18 anos, 20 anos, olha só, viu, crianças? A desobediência, o que causa, né? Então, aí ficava oprimido por esse povo, aí eles oravam, Senhor, o Senhor envia juiz. E aí foram enviando juízes, até que, vocês lembram a aula passada que foi falar de Ana? Então, Ana era estéril, não podia ter filho, orou ao Senhor e o Senhor deu um filho a Ana, né? E a Ana colocou o nome dele de Samuel. Então Samuel ele foi escolhido por Deus e foi um grande profeta usado por Deus. Aí Samuel cresceu, se tornou profeta ali no meio do povo. Aí o povo chegou em Samuel e falou assim: Samuel, fale com Deus, né, para enviar para nós um rei
para que pudesse habitar no meio de nós e cuidar, né? Cuidar do povo. Aí Samuel foi, orou, falou ao Senhor. Então o Senhor falou assim: Samuel, vai então e unge Saul, né? Aí Samuel foi quando Samuel foi lá ungir Saul como o rei, né? O rei para cuidar do povo, tá? Então aí Samuel ungiu Saul como o primeiro rei. Saul foi o primeiro rei. De início, Saul estava fazendo o que era agradável aos olhos do Senhor, mas de repente, criança, de repente a desobediência de Saul fez aquilo que era muito desagradável ao Senhor. E o Senhor ficou muito triste. Olha só as consequências que esses povos passavam quando desobedecia. Fica oprimido na mão dos povos durante 18 a 20 anos, como eu falei, né? Eles oravam, clamavam ao Senhor, enviava juiz, reis, aí eles ficavam ali bonitinho, né, na presença do Senhor certinho, mas quando chegava a perder os reis, juízes, eles voltavam de novo a desobedecer o Senhor, aí ficava oprimido por esse povo. Então, olha as consequências da desobediência que é causada, tá? Por não desobedecer o Senhor, nós sofremos muito por isso, né? Nós ficamos ali presos, oprimidos, né, pelo pecado, nós ficamos sendo escravizados pelo pecado, né, porque desobedecer ao Senhor é como se fosse ali para Ele, como se nós estivéssemos pecando contra Ele, né? Então, vamos continuar debatendo na nossa aula, tá bom? Então é isso, um pouquinho deu para vocês entender, né? Que a desobediência ao Senhor nos traz grandes consequências, né? Tá bom? Então vamos aí obedecer ao Senhor, tá? E não pecar contra a vontade dele, tá bom? Deus abençoe sua vida. Tô morrendo de saudade. Tchau.